Após sofrer 100 rejeições das garotas que ele tentava se declarar, um garoto chamado Rentaro decide por fim a sua sequência de fracassos e vai pedir a ajuda do Deus do Amor para colocar mais mulheres em sua vida. Então ele descobre que logo mais esse cenário de seca irá mudar. No caso, as suas 100 almas gêmeas irão cair matando em cima dele de uma só vez. E galera, esse anime é muito especial pra mim, eu gosto muito desse mangá, então eu espero que vocês aproveitem e curtam muito. E lembrando, estamos na meta dos 300 mil inscritos e muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando os vídeos e dando aquele like, vocês estão ajudando demais o canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo assistir essa história incrível. E no intervalo de um colégio, um garoto chamado Rentaro se declara para Asakawa, uma menina que ele estava interessado, e a princípio ela corresponde, listando inúmeras qualidades do garoto, porém ela vira a cara e diz que só de pensar em namorar com ele, ela se sente enojada. E isso parte o coração dele, afinal estava tudo indo muito bem, até ela dizer isso. Ela então sai correndo e o deixa para trás. Nisso, o garoto fica triste, achando que não conseguiria superar mais essa rejeição. E no dia seguinte, o seu amigo denominado como Yujin Ei tenta fazer ele se animar um pouco, porém não consegue tanto êxito nessa empreitada. Então ele pergunta quantas rejeições seguidas ele já tomou até o momento, mas Rentaro estava com o coração partido demais para responder uma pergunta tão insensível. E o amigo A diz que só não se importa de fazer esse tipo de pergunta, porque não vai mais vê-lo daquele dia em diante. E bem, ele diz que com sua última rejeição foram um total de 100, e o amigo A diz estar impressionado com o psicológico forte do garoto. Ele zoa com Rentaro, chamando ele de herói do flerte. Porém ele diz que esse título não condiz com ele, afinal ele não consegue nada com as garotas. E bem, levando em consideração que ele tomou 100 foras, o amigo A o questiona de quando foi a primeira vez que ele se declarou. Nisso vem à mente de Rentaro uma lembrança de quando ele tinha 8 anos. E ao ouvir isso, o amigo A zoa ele mais ainda, o chamando de monstro do flerte. Porém Rentaro já se lembra que naquela época ele foi rejeitado, e surge nele uma forte vontade de conseguir uma namorada. Tudo para eles darem as mãos, e ele poder sentir o coração dela palpitar. Então o amigo A fica confuso do porquê o Rentaro ser tão rejeitado, pois seu amigo tem uma boa aparência, além de ir bem nos estudos e no esporte, fora que Rentaro também é bem popular entre todos. Nisso, ele estranha o amigo A e questiona se ele estaria interessado nele. Mas seu amigo apenas responde para ele se cuidar e não morrer ainda no ensino médio, mesmo que ele bata o seu recorde de rejeição. E após essa conversa, Rentaro se sente mal e vai até o Templo do Amor, implorar para Deus conceder a ele uma namorada no ensino médio, para assim ele conseguir ter uma vida de estudante mais feliz. Então, ele ouve uma voz misteriosa, que diz que irá ajudá-lo quanto a essa questão. E ao olhar para a superfície da mesa de oferendas, ele nota o rosto de um homem, mas o confunde com um ladrão de oferendas. Então, o homem diz que na verdade é o deus daquele santuário. E ele tenta tranquilizar o garoto, dizendo que está predestinado e que ele encontrará a garota perfeita no ensino médio. Mas ele fica confuso e questiona se essa garota realmente era para ele. Então, ao ouvir Deus descrevendo a garota como gostosa, Rentaro interpreta aquilo como algo de comer, literalmente. Então o Deus do Amor diz a ele que ele está falando da garota predestinada, ou seja, seria a pessoa escolhida para ele assim que ele nasceu, sendo ela o seu par romântico ideal. Então Rentaro demonstra interesse em saber mais sobre o que ele estava falando. Então Deus explica que quando almas gêmeas se encontram, ambas sentem um choque envolvendo seus corpos, e esse sentimento dá origem a uma paixão incontrolável. Porém ele pede para o garoto tomar cuidado, pois só as mulheres sentem isso instantaneamente, já os homens eles vão gostando da pessoa aos poucos. Nisso Rentaro repete o que ele estava dizendo. Isso deixa Deus bravo, afinal de contas o cara estava parecendo um papagaio. Ele então se desculpa e Deus diz que eles precisam agilizar a explicação, pois eles têm pouco tempo de episódio. Então eles voltam ao assunto rapidamente, e então conta que almas gêmeas são destinadas a se conhecerem em um momento específico de suas vidas, e Rentaro indaga a Deus. Ele fala que nem todo mundo deve ter uma alma gêmea, pois tem pessoas que ficam solteiras para sempre, e isso iria contra o que Deus estava falando. Porém ele explica que há realmente pessoas que não possuem alguém predestinado, e ele revela que ter alguém predestinado não é para todos, era algo restrito a sortudos. E Rentaro entende a explicação, mas questiona se ele realmente irá achar a sua alma gêmea no ensino médio, e Deus afirma que sim, e vai além. Ele revela que Rentaro irá achar um total de 100 pessoas predestinadas, e haja potência. Ele então fica feliz, mas logo cai a ficha de que tudo poderia não ser verdade. Então Rentaro pergunta se pode tacar fogo naquele santuário, se ele estiver mentindo, e Deus acaba tendo suas falhas cortadas, nesse contexto também. Então, um mês se passa após esse ocorrido, e Aijo vai até a cerimônia de admissão do seu colégio, mas no caminho até a sala, ele esbarra em duas garotas, e tenta se desculpar
desculpar, até que uma delas fica brava e manda ele prestar atenção onde anda. Então, quando os três se olham, uma conexão inexplicável ocorre no mesmo instante, fazendo com que eles ficassem confusos. Nisso, Ash sente um choque tomando seu corpo e se pergunta se o Deus do Amor estava falando dessa sensação. Então, fica pensando se essas duas garotas seriam suas almas gêmeas. Mas logo em seguida, ele olha para baixo, pois em sua mente, elas ainda não desconfiam do que acabou de acontecer ali. Então o garoto vai até as duas e estende suas mãos para ela. Mas elas ficam tímidas com sua presença, e a de cabelo rosa, do nada, se joga no chão e diz que torceu o pé, e pede para ele levá-la até a enfermaria. Nisso, Rentaro pergunta se ela estava muito machucada, e sente um lixo por ter ferido a sua alma gêmea no primeiro contato que eles tiveram. E ao ver isso, a garota de cabelo rosa fica encantada com a preocupação dele. Afinal, ela é uma completa estranha, e mesmo assim, Rentaro está se sentindo culpado de tê-la machucado. E bem, a outra se sente com ciúmes de ver aquela interação entre os dois, e diz que também torceu o pé. Nisso, Rentaro começa a se bater, mas a situação era pior do que ele imaginava. Mas, ao ver ele se auto-punindo, as garotas se levantam no mesmo instante, para impedi-lo de continuar. Então Rentaro pergunta se elas não tinham torcido o pé, e elas voltam a se jogar no chão, fingindo estarem com dor. E bem, ele carrega as duas até a enfermaria, mas no caminho, ele sente que ele quem está sendo carregado por elas. Então, a garota de cabelo rosa se espreme ainda mais no Rentaro, com a desculpa de que precisa se equilibrar mais. Então a outra garota briga com ela, dizendo que assim, ela que iria se desequilibrar. Nisso, as duas grudam nele juntas, o deixando desacreditado daquilo estar ocorrendo com ele. Então ele diz que deveriam ir logo para a enfermaria, e no caminho, ele finalmente se apresenta, afinal toda aquela situação impediu isso. E elas se apresentam como Inda Karane e Hanazono Hakari, ambas da mesma sala que ele. Porém, as garotas fazem isso falando todas ao mesmo tempo, e ele pede para elas falarem uma por vez. E bem, duas garotas aparecem cruzando o caminho deles, e elas conversam a respeito de uma tal simpatia do amor que existe naquela escola, e falam que lá tem um campo com trivos rosa no pátio, e a história diz que se você se confessar entregando um trivo de 4 folhas encontrado por lá, com certeza a pessoa aceitará namorar com você. E ao ouvirem isso, o tornozelo das garotas melhoram na hora, e elas contam que se lembraram que tem um compromisso. E bem, após a aula, Rentaro caminha pelos corredores da escola, e diz que não imaginava que ajudaria o professor a procurar suas lentes de contatos, e também não esperava que demoraria 4 horas para fazer isso. E isso foi algo negativo, pois ele queria falar com as garotas no fim da aula, mas acabou perdendo o momento para fazer isso. Só que ao olhar pela janela, ele vê as garotas lá embaixo, procurando pelo trivo do amor. E isso o surpreende, pois elas estavam lá procurando por aquilo há 4 horas, assim como ele estava procurando as lentes com o professor. E vendo todo aquele esforço, ele se questiona se isso seria para ele. Então Rentaro decide não ficar só olhando, e vai até lá, e pergunta para Inda se está muito difícil de achar o trivo de 4 folhas. E ela tenta desconversar, dizendo que não estava procurando o trivo, mas ele entende que a garota só estava com vergonha de admitir isso. Então ele pergunta onde está Hanazono, e ela diz que a garota deve ter ido ao banheiro. E bem, Rentaro muda de assunto e oferece uma bebida para Inda. Afinal, ela deve estar cansada de procurar o trivo, mas a garota pergunta o motivo dele estar fazendo aquilo, e Rentaro entende que ele deve estar a incomodando, pois eles acabaram de se conhecer, e ele não sai do pé delas. Nisso, a garota fica em choque, sem saber o que dizer. Então, ela fala a primeira coisa que vem em sua mente. No caso, ela diz que ele é nojento ao ponto de dar ânsia de vômito, porém aceita sua bebida, para não desperdiçá-la. Então, ela começa a se dirigir à saída, e antes de partir, a garota agradece a bebida. Tudo isso depois de ter feito todo aquele escândalo. Pois é, temos uma tsundere. E após a garota ir embora, a Hanazono aparece e pergunta o que Rentaro faz naquela escola a essa hora. E ele diz que percebeu elas procurando o trivo há muito tempo, então resolveu trazer algo para elas beberem. E ao estender a lata para pegar, Hanazono sente aquele choque de antes, e diz que não conseguiria tomar aquela bebida sozinha, então sugere que ele tome junto com ela. Em sua mente, Hanazono acha que esse é o plano perfeito para ser mais íntimo dele. Afinal, tomar uma bebida juntos é o mesmo que dar um beijo indireto nele. Porém, o seu plano vai por água abaixo, pois Rentaro tira de seu bolso uma lata de 190 ml, e ele diz que imaginava que uma lata de 350 fosse ser muito mesmo. Então, ele já se preparou para isso, mas a garota dá a desculpa de que metade de 350 dá 175 ml, ou seja, 15 ml a menos do que 190, da lata pequena que ele comprou. Portanto, a melhor coisa seria eles dividirem a bebida do mesmo jeito, e como ela estava insistindo, ele decide não contrariá-la, e toma os 15 ml que estavam sobrando. Nisso, ele dá a lata para ela, e só aí que Rentaro percebe que aquilo seria um beijo indireto. E bem, ela começa a tremer com a bebida, e Rentaro pergunta para ela o que a garota tem. Então a lata acaba caindo por conta do nervosismo dela, e parece que o beijo indireto já não vai mais rolar. E Rentaro dá um lenço para Hakari, para ela limpar a sua roupa suja do soco. Porém ela pega sua mão ao invés do lenço, e se declara para ele, o pedindo em namoro. E ela explica que isso pode soar muito repentino, mas o que sentiu por ele foi amor à primeira vista. E bem, Hakari diz que não é só ela que gosta dele, e por isso ela decidiu se declarar o quanto antes, para não correr o risco de perdê-lo para
para a outra garota. Então ele fica muito feliz por isso, pois aquela é a primeira vez que uma garota se declara para ele. Mas antes dele poder responder o pedido, Karane surge para atrapalhar o momento deles, e a garota derruba um monte de suco que ela estava trazendo para ele. E como ela não sabia o gosto dele, ela trouxe vários tipos, para ele conseguir beber algum. Então Karane vai para cima de Hakari para brigar com ela, pois a garota foi mais ligeira entre as duas. Porém, Hakari tenta mentir, dizendo que não sabia que ela gostava dele também. Mas Karane diz que ouviu ela dizer que não era a única que gostava dele, ou seja, ela sabia sim. Porém, Karane vira para Rentaro e diz que aquilo não significa que ela goste dele. E bem, ela tenta bancar Marra de Durona e diz que só namoraria com ele caso ele se humilhasse para ela. Porém, logo em seguida, a garota já estava se jogando aos pés dele, pedindo para namorar com ela. Então, um silêncio matador se inicia. E em seguida as duas vão até ele e o obrigam a escolher uma delas, mas ele não consegue, e ao voltar para casa, o garoto fica indeciso, pois as duas são atraentes para ele, e isso o faz se perguntar se as duas seriam suas almas gêmeas, e embora ele tenha combinado de dar a resposta no dia seguinte, Rentaro não sabe o que vai fazer. E bem, ele vai até o Deus do Amor para falar sobre isso. Ele responde que as duas, de fato, são as almas gêmeas dele. Portanto, ambas seriam a opção ideal. Ou seja, é só todo mundo combinar certinho que tá tudo resolvido. Então, Rentaro questiona o Deus sobre o que ele deveria fazer nessa situação confusa, mas ele não sabe responder. Afinal, o caso de Rentaro é anormal, pois algo muito grandioso ocorreu no dia do nascimento dele. E isso fez com que o Deus do Amor cometesse um erro terrível. Nisso, Rentaro questiona o que seria, e o Deus conta que foi uma sexta-feira. Nesse dia, estava passando Laputa, o castelo no céu. Isso enquanto ele trabalhava. E isso o fez preencher 100 almas gêmeas no formulário de Rentaro. E o garoto fica lá se lamentando, achando uma injustiça o que o Deus do Amor fez com ele. Afinal, se ele tivesse só uma alma gêmea, ele não precisava estar nesse conflito interno. Porém, a pior notícia estava para vir agora. Deus explica que ao encontrar sua alma gêmea, eles realmente podem se amar e serem felizes. Mas se esse encontro não acontecer, pode acontecer algo terrível. No caso, seria a morte de ambas as partes. E ele explica que ter uma alma gêmea é uma bênção, e se alguém deixar essa felicidade escapar, a única coisa que lhe resta é o infortúnio. Em outras palavras, se Rentaro escolher sair só com uma de suas almas gêmeas, as outras morrem. Nisso, Rentaro fica mais apreensivo em decidir qual das garotas escolher, até porque ele literalmente irá matar a outra. E vendo todo o sofrimento do garoto, a única coisa que o Deus do Amor diz é: foi mal aí. E bem, ele volta para sua casa se remoendo no caminho, até que ele pensa em algo genial. A sua ideia é namorar com as duas, mas sem que elas saibam. Dessa forma, ele salvará ambas da morte. Não vou nem falar nada. E no dia seguinte, ele vai falar com elas, e Hanazono o cumprimenta normalmente. Já Karane, ela manda ele dar logo a resposta do que haviam combinado. E quando elas olham para ele, reparam que o maluco parece que nadou na lama a noite toda, tudo para ir falar com elas. Então ele estende a mão para as garotas, e diz que quer namorar com as duas. Mas Karane não curte nada esse papo torto. Nisso, Rentaro se lembra da noite anterior, onde pretendia namorar com as duas escondido. Porém, um lapso de sensatez parou sobre sua cabeça, e ele decidiu não fazer as coisas dessa forma, pois as duas estavam se esforçando muito para demonstrar seus sentimentos a ele. E Rentaro sabe mais do que ninguém o quão difícil é fazer isso. E bem, ele diz para as garotas que há coisas que ele não pode simplesmente ficar decidindo, e escolher entre as duas é uma dessas coisas difíceis de escolher. Afinal, ele gosta muito de ambas, e ele diz que fará de tudo para fazê-las felizes. Então Rentaro toma muita coragem e pede novamente as duas em namoro. Mas Karane estava presa a reclamar de novo, até que ele mostra 2 trivos de 4 folhas para elas. Então ela questiona onde ele conseguiu eles, e Rentaro explica que pediu para um professor o deixar entrar na escola ontem depois da aula. Nisso, as duas entendem tudo. Ele passou a noite toda procurando pelos trevos, e isso também explica o porquê dele estar todo sujo. Mas Karane o chama de besta, pois ele já está no ensino médio, e ainda acredita em simpatia do amor. E ela diz que mesmo que Rentaro esteja tentando não magoar as duas, ela não aceitará essa condição dele ter 2 namoradas, e ele pede desculpas, dizendo que não pretendia fazer isso, mas ela continua esbravejando, tendo que ser contida por Hakari, e ele explica que as duas estavam se esforçando muito para encontrar aqueles trevos. Portanto, ele presumiu que elas gostassem que ele se declarasse assim para elas, e ao ouvir isso, as garotas caem para trás, e Hakari diz que não se importa dele ter outra namorada além dela, pois o ama demais, e ela acha que ter que dividi-lo é melhor do que não tê-lo. Então a garota o pega pelo braço, pedindo para ele a fazer feliz. Nisso, Karane também vai até ele, e diz a mesma coisa, mas Hakari fica sem entender nada, afinal a garota não queria dividir ele de jeito nenhum, e parece que ela mudou de ideia. E bem, ele diz em alto e bom tom
que fará as duas felizes. E dessa forma, a vida de harém de Rentaro tem início. Porém, ainda há 98 almas gêmeas por aí, para ele conhecer. Ou seja, mais garotas para ele impedir que morram. E galera, esse anime vai ser completamente insano. Eu vou trazer todos os 12 episódios para vocês. Então deixa o like aí se você gostou e comenta pedindo a parte 12 para dar aquela engajada no vídeo. Eu vou continuar trazendo todo domingo. E eu vejo vocês lá. Fui.